E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre hipnose clínica e biofeedback de HRV. Da sugestão à auto. Então, nós vamos trazer uma ponte neuropsicofisiológica entre sugestão, corpo, cérebro e autorregulação. Não foi muito fácil montar essa apresentação devido à variedade de temas. Então, como envolve muita coisa, eu tentei fazer o mais didático possível, trazendo um passo a passo. Então, essa seria a primeira parte da aula, eu dividi em parte 1 e parte 2. Na parte 1, fala um pouco mais relacionado à hipnose em si, e a parte 2 ao biofeedback, integrando o biofeedback à hipnose, e a hipnose ao biofeedback. Então, esse aqui é o roteiro, tem essa abertura rápida, falando um pouquinho desmistificando o que é hipnose, embora todo mundo que está aqui já sabe de cor salteado sobre esse assunto. Mas depois, a parte da hipnose como uma modulação de experiências internas, da hipnose clássica à hipnose clínica, só para ter uma continuidade ao assunto, trazer um modelo útil da mente de Cain, depois a tradução neurocientífica da hipnose, as 3 grandes redes cerebrais, na realidade são, acho que 7, 8 que eu trago, mas tem as 3 principais e as demais. Hipnose, corpo, resposta autonômica. Então, aqui a gente já começa a integrar a hipnose com resposta do sistema nervoso autônomo, que o biofeedback de HRV, ele trabalha exatamente aí, nas respostas autonômicas. E só para arrematar essa parte, um pouquinho sobre neuroplasticidade, muito rápido, só para contextualizar nesse contexto todo aqui. Na parte 2, então, aí entra a parte da variabilidade da frequência cardíaca, do HRV. Muitas pessoas ainda não conhecem muito bem esse tema de HRV. Em português é variabilidade da frequência cardíaca, VFC. Mas como a literatura internacional sempre traz como HRV, então eu mantive esse HRV. Depois, para fazer sentido essa integração corpo-mente, eu trago um pouquinho esse modelo de integração neurovisceral de Thayer e Lane. É muito interessante esse modelo neurovisceral, porque ele traz, assim, desde a parte da cognição, da parte das emoções, da parte hormonal, enfim, até a variabilidade da frequência cardíaca pela atividade simpática e parasimpática. E é uma via de 2 mãos, tanto do cérebro para o coração e do coração para o cérebro. E aí está a que a gente chama de top-down e bottom-up. Esse modelo de integração neurovisceral explica muito bem isso. Fala um pouquinho de quando o corpo bloqueia a sugestão, o paciente chega na clínica estressado e com medo, como é que a gente pode, eventualmente, driblar essa situação. Eu vou falar um pouquinho do biofeedback da frequência de ressonância. Existe uma frequência chamada frequência de ressonância cardiovascular no nosso organismo, que ela é modulada por uma respiração que a gente chama de respiração coerente. Quando eu faço uma respiração em uma determinada frequência, existe uma ressonância entre a respiração, o coração e o baroreflexo. E aí acontece que existe uma mudança naquilo que a gente chama de arritmia sinusal respiratória, ou seja, como o nosso coração e nossa respiração são totalmente alterados nesse sistema, quando você atinge essa variabilidade da frequência cardíaca. Né? Pois explicando um pouquinho da hipnose, que ela trabalha de cima para baixo, top-down, da parte cognitiva ela desce, e o biofeedback é de baixo para cima. Começa no sistema nervoso, na realidade, na respiração, no coração, sistema nervoso autônomo, e sobe até os centros neurais superiores. Vou falar um pouquinho sobre a interação clínica do hipnose com o biofeedback, uso do CardioMotion na hipnose clínica, uma sequência clínica possível, como é que eventualmente pode ser utilizado. Eu trago 1 ou 2 artigos, na realidade, acho que 4, 5 artigos, só para dar suporte ao que a gente está falando,
E aí, então, a gente finaliza a aula. E no final da aula, eu vou trazer uma surpresa para quem ficar até o final, né? E vocês vão ver o que é. Muito bem. Então, a ideia central da aula é que a hipnose ela organiza a experiência interna, através da atenção focada, da concentração, da imaginação, você consegue atingir as partes emocionais, pode ressignificar como diria, várias experiências da pessoa, né? E eu vi o feedback faz ao contrário, em vez de começar lá em cima na atenção, ele começa no treino da respiração, no ritmo cardíaco e na regulação fisiológica. Então, eles são integrados, eles são parte de um mesmo processo, né? E a Collier Cardiomotion, porque é o que nós temos aqui, ele torna essa autorregulação visível, treinável e acompanhável. Então, você pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo na hipnose. Que até então, a gente pode acompanhar a hipnose através de equipamentos mais sofisticados, que são extremamente caros, de ressonância ou mesmo eletroencefalograma, mas esse dispositivo do Cardiomotion é bastante simples, bastante útil, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos da prática de como é que a gente usa isso, né? Então, basicamente, a gente vai sair da sugestão subjetiva até uma mensuração bem estabelecida, bem cartesiana, eu diria, né? Muito bem. Então, eu já comentei, né, que a hipnose, então, ela trabalha de cima para baixo, de top-down, na atenção, imaginação, expectativa, sugestões, enfim, trabalha em padrões mentais. E o biofeedback faz exatamente o contrário, ele trabalha de baixo para cima, começa com a respiração, atua no barro reflexo, ele trabalha via nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, e essa é a aferência vagal, enfim. Quando integrados, a hipnose com o biofeedback, ele traz uma experiência não só para o paciente, mas para o terapeuta, traz uma segurança para o terapeuta, porque ele está vendo em tempo real o que está acontecendo com o paciente. Não fica no achômetro, acho que é isso, acho que é aquilo. Deixa eu desligar o som do celular aqui, senão ele não para de tocar. Pronto. Tudo. Então, essa é a parte 1, eu vou trazer um pouquinho sobre o conceito de hipnose, que vocês já conhecem melhor do que eu, mas só para fazer o sentido, a continuidade do assunto, até chegar na neurociência, e aí nós partimos para a segunda parte, que a gente vai falar sobre a variabilidade da frequência cardíaca e as consequências, né? Muito bem. Então, existe todo mas hipnose, eu vou perder o controle. A gente sabe que na hipnose ela direciona o foco para a experiência terapêutica, você pode mexer com as percepções, com as sensações, com as imaginações, com as imagens em si, né? As emoções, você mexe muito com o sistema límbico, onde tem nossa querida amígdala, no hipocampo, onde tem nossas memórias, enfim. E você chega a ter a resposta corporal. Tem um microfone aberto aí, por gentileza, pedir para fechar. Isso, obrigado. Isso pode levar a tônus muscular, estados autonômicos, enfim. É uma coisa toda integrada que a gente vai falar. Então, só para fazer contexto aqui, a hipnose clínica não deve ser confundida com espetáculo, muito menos com misticismo, menos ainda com manipulação mental, também não é sono profundo e nem perda de consciência, né? É uma coisa muito bem focada, é uma experiência subjetiva, mas muito bem orientada, em que, de acordo com a experiência do terapeuta, ele pode trazer muitos benefícios para o paciente, né? E nessa integração conceitual, então, nós temos aqui a hipnose clínica, a neurociência, a psicofisiologia e o Cardiomotion. Então, na hipnose clínica, nós temos essas modulações, que buscam atenção na parte de sugestões, ressignificar situações. Na psicofisiologia, a gente vê, então, que os estados psicológicos, psicoemocionais, eles mexem diretamente com a fisiologia da pessoa, e a gente vê através de respostas na respiração, do sistema nervoso autônomo, e a neurociência explica através de redes neurais. O nosso cérebro não é
como se falava antes, localizacionista, embora tenha alguns centros que são mais focados em determinadas funções, mas ele trabalha de uma forma integrada, né? Que são as redes neurais, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas redes neurais, e colocar como consequência de toda essa atividade nossa aquilo que a gente chama de neuroplasticidade, né? Nosso cérebro, ele é plástico, ele consegue se adaptar, formando novas redes, novas conexões neurais ou neuronais. E o CardioMotion, então, ele serve para medir tudo isso aí em tempo real. Ele pode ser usado para entender como está se dando o processo hipnótico, né? Só com puxando um pouquinho da história, do Deleuze Mesmer, do Gomes Mesmerino, de Brede, que trouxe o termo de hipnose, Charcot, e assim vai para Freud, e nós chegamos a uma história um pouco mais nova da hipnose, que torna-se um método clínico mais bem delimitado, mais bem conceituado, mais bem focado. E traz Erickson com a linguagem direta, o Elman com hipnose direta. Eu uso aqui na clínica Elman, que era bastante interessante, que você vai no passo a passo sabendo o que está acontecendo. E o Cain, chama de Jerry Cain, né? Ele trouxe de uma forma bastante didática os conhecimentos que Elman já trazia, né? Mas ele trouxe uma forma didática e ajudou, então, a popularizar a hipnose clínica de uma forma honesta, de uma forma organizada, de uma forma adequada, né? Então, ele usa linguagem direta, clara, objetiva, sempre buscando a resposta clínica. As práticas são aplicáveis, você pode replicar essas práticas, existem alguns protocolos, inclusive, por isso são ensináveis essas técnicas, ajudam a organizar. É reprodutível, então você pode usar esses protocolos como critério e muitas vezes podem ser repetidos. E aí você está orientado aos resultados. Tudo isso aí é uma coisa que a gente chama, que é um modelo conceitual, um modelo pedagógico, que torna a hipnose um pouco mais fácil de entender, vamos falar assim, né? Mas hoje a gente sabe que não é assim, não é exatamente assim. Que nós temos vários equipamentos hoje, na neuroimagem, que você vê exatamente o funcionamento do cérebro em tempo real. Tem muitos trabalhos mostrando os centros neurais que são ativados durante o processo de hipnose. Tem o eletroencefalograma, que você pode ver as ondas cerebrais, das ondas teta, que é a onda intermediária entre o sono, e a alfa, que é o despertar, por volta de 4 a 8 Hz. Então, você pode seguir até esse nível, né? E as redes cerebrais também, as redes neurais, que trabalham de uma forma integrada, integrando a atenção, percepção, enfim. Chega até a parte somática, a parte da dor, das emoções, e assim vai. Então, pessoas podem ter a mesma dor, mas interpretá-las de forma completamente diferente devido a toda a estrutura que ela tem, né? Estrutura psicoemocional. E ali, a variabilidade da frequência cardíaca entra nesse contexto para dar alicerce a tudo isso. E nós vamos mostrar como isso ocorre, né? E se a gente usa, então, esse modelo de Cain, do Jerry Cain, da hipnose, o modelo útil da mente. Então, o modelo útil não é um modelo didático, em que ele traz, basicamente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e ali ele classifica mais ou menos em atenção, que é a parte consciente, as crenças subconscientes, as emoções também, as memórias, pode ser memórias conscientes e subconscientes, as memórias declarativas e memórias não declarativas, os hábitos, que a gente busca sempre repetir os hábitos, e as respostas automáticas, são as respostas comportamentais, muitas vezes reflexas, né? Então, quando ele fala da análise da mente consciente, ele fala então, da parte mais racional, da parte do julgamento, da decisão, raciocínio lógico, e ele traz aquele que chama de fator crítico da mente consciente. É um conceito didático, não é um conceito neurofisiológico, mas sim didático, em que busca mostrar uma dinâmica que a gente pode entender entre esses três estágios da mente consciente, subconsciente e inconsciente.
E na subconsciente, então, nós temos os hábitos, são as repetições, e é, às vezes, muito difícil de você alterar hábitos. As emoções, principalmente as emoções intensas da primeira infância, que ficam os traumas, né? As memórias também. As crenças são as crenças limitantes, as crenças facilitadoras, enfim. São padrões em que a gente aprende e tende a sempre voltar, sempre repetir esses padrões, uma vez estabelecido na mente subconsciente. Porque o objetivo do nosso cérebro é economizar energia. Então, a tendência é repetir o mesmo padrão. E, às vezes, isso é muito ruim, muito desgastante para a gente. E como alterar essa atividade da mente consciente é o objetivo maior da hipnose. Não alterar a mente, mas alterar alguns conceitos, alguns conteúdos dessa mente subconsciente. Né? E aí ele traz aquilo que ele chama de inconsciente fisiológico. Aqui começa a fazer mais e mais sentido o HRV, o biofeedback. Ele traz logo de cara o sistema nervoso autônomo, que é exatamente isso que o biofeedback faz. Ele atua sobre o sistema nervoso autônomo. Ele começa com uma respiração que a gente chama de respiração coerente ou uma respiração ressonante, para que você possa modular exatamente o teu sistema nervoso autônomo. Isso está relacionado à frequência cardíaca, por isso que chama da variabilidade da frequência cardíaca. Então você busca reforço em relação a ter uma variabilidade, não é a frequência cardíaca em si, não é o ritmo do coração. Pum, 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 mas assim, é o intervalo entre os pum-pums, né? O tônus muscular, enfim. E aqui tem as reações viscerais, que são exatamente o que acontece quando você usa o biofeedback, são essas reações viscerais também. Este ponto abre o caminho para compreender o biofeedback de HIV como treino de regulação fisiológica. Lembrando que isso é apenas uma ponte didática com a neurociência. Esse consciente e subconsciente é simplesmente didático, né? Mas o consciente pode ter um certo relacionamento com a córtex cerebral, principalmente a córtex pré-frontal, está relacionado às funções executivas e funções cognitivas executivas. O subconsciente está relacionado às memórias implícitas, enquanto o consciente está relacionado às memórias explícitas, as memórias biográficas, as memórias de eventos reais. O subconsciente está relacionado a memórias implícitas, aquelas memórias que a gente muitas vezes não traz para o consciente, a gente não consegue entender. E aí mora o segredo. Quando você acessa essas memórias inconscientes, que o Jung chama de sombra, e a gente acolhe a sombra, aí muda a vida da pessoa. Né? Muito bem. E o inconsciente fisiológico, então, é a resposta do sistema nervoso. Você vê a pessoa, o paciente às vezes fica com mancha na pele, fica com, às vezes, fasciculação, não sei se a fasciculação em si é uma resposta autonômica ou não, mas ele envolve centros importantíssimos, como a ínsula, que é o nosso quinto hemisfério cerebral, né, que faz a conexão do corpo com o cérebro. Aliás, ele faz parte do cérebro, mas faz essa reação, essa relação com o giro do símbolo, a interocepção, que são as respostas corporais. Então, tudo isso aqui, ele se integra de uma forma muito importante. Mas essa parte de neurociência, vamos chamar assim, é uma resposta, uma tentativa de explicar o modelo do Klein. Mas não é exatamente isso. Então, nós vamos ver um pouquinho agora essa parte da neurociência da hipnose. Ela é extremamente complexa e a gente não consegue um mapa exato das posições, assim, de uma forma didática do cérebro, mas a gente pode trazer alguns conceitos que são interessantes. O que são essas redes cerebrais, então? Essas redes são um conjunto de áreas do cérebro que eles trabalham em conexão, eles não trabalham em forma isolada. Tinha aquele modelo localizacionista, ou globalista, que era a confusão que existia no passado, até que agora está muito claro. Então, existem essas redes neurais, elas funcionam de uma forma integrada.
Uma hora é um conjunto de redes neurais, outra hora é outro conjunto, dependendo da situação, né? Então, cada rede trabalha em regiões com funções específicas, mas elas trabalham de forma integrada. Então, algumas redes participam da atenção, da percepção, da emoção, memória, autorregulação corporal, e a hipnose, ela busca reorganizar essas redes para que tenha uma resposta terapêutica importante, né? Então, não existe um centro de hipnose. Eu vou usar aquele centro neural, que é o centro da hipnose. Não existe. O que existe é uma integração dessas redes cerebrais para que haja uma resposta. E essa resposta, ela inclui cérebro, corpo e uma experiência subjetiva, né? Então, essas redes neurais interligadas buscam a atenção dirigida, experiência subjetiva, a memória emocional, a percepção corporal e a resposta autonômica. E ali é muito importante a gente entender que essas vias do sistema nervoso autônomo, eles fazem uma integração muito interessante e que a gente vai falar um pouquinho mais. E ele traz também as percepções do corpo, que são os sistemas introspectivos, e as memórias emocionais, onde tem nossa querida amígdala do hipocampo, que ela é um núcleo neural extremamente importante na parte das emoções, né? Muito bem, as três grandes redes cerebrais. Essas três grandes redes, elas trabalham em conjunto com as demais, mas a rede modo padrão, que basicamente esse é um esquema, ele não é um mapa anatômico, longe de ser um mapa anatômico, mas só para a gente trocar uma ideia, né? Você tem a rede de modo padrão, que é o córtex pré-frontal, medial, córtex cingulado, posterior, e aí outras regiões. Embaixo tem aquilo que a gente chama de rede de saliência, que é muito importante. É a hora que a gente fala, poxa, o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo? E aí você tem os sistemas emocionais junto com os sistemas autonômicos, o sistema nervoso autônomo. E tem a rede executiva central, que é córtex pré-frontal, torso lateral, regiões parietais e assim vai. Então, essa rede, de modo padrão, ela busca as memórias pessoais, qual é o significado da minha vida, eu fico pensando, devaneando. Então, estaria relacionado a isso, relacionado à imaginação, a novas representações, autorreferência, eu penso na minha biografia, eu fico devaneando, é um pensamento interno, e também eu posso buscar uma projeções para o futuro, né? E na hipnose, essa rede pode ser mobilizada para visualizações, metáforas, ressignificação e construção da identidade. Então, essa rede de modo padrão, ela é muito importante, principalmente na parte cognitiva, né? E aqui tem a rede executiva central. Mais uma vez, isso não representa o mapa cerebral real, é só uma analogia, uma ilustração. E essa rede executiva, ela trabalha com os controles executivos, cognitivo executivo, né? Organiza pensamentos, faz projeções, faz planejamento, enfim, até o planejamento ali, coordena as etapas. Então, isso aí é uma rede muito importante e uma rede que nos distingue muito dos animais também, né? E a hipnose, o paciente não perde o controle, ele direciona recursos mentais para uma experiência terapêutica orientada. Então, é importante essa orientação do terapeuta para que o paciente fique bem focado naquilo. Essa rede de saliência aqui, ela está relacionada à parte emocional. Ela mobiliza respostas internas, ela deteta a relevância. Nesse momento, eu tenho que prestar atenção em tal coisa. Ela busca os sinais do corpo, aí você vê respiração, batimentos, e aí já começa a ter a correlação com a variabilidade da frequência cardíaca. A percepção de dor e ameaça e segurança. Ali nós temos uma composição importante da amígdala, que está no sistema límbico, né? Ameaça e segurança. Depois, as mudanças dos estados internos. Outras redes. Tem a rede autonômica, pronto. Essa aqui é a rede principal de integração do biofeedback.
Ela integra o cérebro, coração, respiração e vísceras. É essencial para compreender como emoções e sugestões podem influenciar o sistema nervoso autônomo. E a segunda rede extremamente importante, além da autonômica, ou autônoma, é do sistema límbico. E ali, então, ele fala da memória emocional, do medo, ameaça, segurança, e aonde está a nossa querida amígdala. Eu falo muito da amígdala, porque quando a gente traz no curso de biofeedback, a gente foca muito na importância da amígdala. Depois tem as redes interoceptivas, que pegam as informações internas, batimentos cardíacos, respiração, e assim vai, mudanças fisiológicas. E a outra rede, que é a rede de atenção dorsal. E aqui a gente vê embaixo uma integração com a rede autonômica, com o coração, com o pulmão e com vísceras, né? E essas redes mostram que a hipnose e o biofeedback envolve atenção, emoção, interocepção, regulação autonômica em sistemas neurais integrados. Então é tudo integrado, não é nada solto, né? E outras redes, continuando, a terceira rede, que é a rede de atenção ventral, ele busca o ambiente interno, as redes somatomotora, na parte da analgesia, relaxamento, conforto, a rede da dor, que são a sensorial também, ajuda a compreender na hipnose como ocorre a analgesia e a dor crônica, né? O eixo encefálico, vaso-coração. Esse aqui é um tronco extremamente importante para o biofeedback. Ele pega o cérebro, o nervo vago e o coração. Esse eixo é extremamente importante e aqui ele mostra essa integração mais uma vez, a respiração, nervo vago e os órgãos. Esse sistema amplia a compreensão de como a atenção, corpo, dor, regulação autonômica participam da experiência hipnótica e do treino do biofeedback de HRV. Muito bem. E aí aparece a neuroplasticidade, né? Então, a neuroplasticidade é a capacidade dos sistemas de modificar a atividade, as conexões e as respostas funcionais. Então, é um dos focos, não só da hipnose, mas um dos focos das terapias, e é um dos focos também do Cardiomotion, do biofeedback de HRV. É levar a pessoa num estado tal que haja a construção, haja a formação de novas rotas neurais que sejam virtuosas, que sejam rotas neurais saudáveis, e para que traga o equilíbrio psicossomático para a pessoa, né? E aí a neuroplasticidade ela permite que a gente aprenda novos padrões, então nosso cérebro está constantemente formando novas sinapses, né? Novos neurônios. Segundo alguns estudos, a gente tem a formação de mais ou menos 1.600 novos neurônios por dia. Ela sai da célula tronco e diferencia em neurônio, mas aí você tem que ativar esses neurônios para que ele ocupe uma nova rede. Enfim, a neurogênese e assim vai. Então é importante entender que todos esses processos, eles buscam alterar essa estrutura neural através da neuroplasticidade, né? Então ela pode enfraquecer associações disfuncionais, fortalecer respostas mais adaptativas, reorganizar a percepção, emoção, comportamento. Enfim, a hipnose clínica, a sugestão terapêutica fornece aprendizagem, ressignificação, reorganização funcional de padrões mentais, emocionais, corporais. Muito bem. Ufa! Agora é a hora de parte 2, tomar um gole d'água. Muito bem. Nessa segunda parte, então, nós vamos falar o que é essa variabilidade da frequência cardíaca que eu falei tanto, o que é o biofeedback de HRV, o que é o Cardiomotion e como é que nós podemos utilizar essa tecnologia durante o processo de hipnose. Então, tornando visível o invisível. Quando você coloca o paciente em hipnose sem ter uma monitoração do que está acontecendo, fica difícil você saber como é que está a percepção do ponto de vista do paciente. Isso, então, a gente traz como uma forma de tornar visível aquilo que a gente não vê.
A gente vê as reações pela corpo, enfim, são acho que 16 reações que normalmente acontecem durante um processo de hipnose, mas o que é importante é que quando a gente faz uma mensuração através de equipamento, você tem muito mais segurança do que você está fazendo e você pode depois mostrar para o paciente, olha o que aconteceu. E aí você pode mudar muito a percepção do paciente em função de uma sessão de hipnose, por exemplo. E o biofeedback, então, ele vai reorganizar os estados fisiológicos. Nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso. E o CardioMotion, eu trouxe o CardioMotion como exemplo, mas pode ser qualquer equipamento de biofeedback de HRV, e torna essa integração visível, treinável e acompanhável. Então é muito importante essa integração para que você tenha uma autorregulação que você consiga medir. Você tenha controle do que está acontecendo. Controle no sentido de você ter um feedback em tempo real do que está acontecendo com o paciente, né? Não fica só no achômetro, né? Eu acho que está acontecendo isso, eu acho que está acontecendo aquilo. Muito bem. E as redes neurais envolvidas no biofeedback? O biofeedback não trabalha uma outra porta de entrada, mas chega a sistemas semelhantes. Ou seja, enquanto a hipnose vai, que a gente chama de top-down, da córtex frontal, da neocórtex até o sistema límbico e assim vai descendo, o biofeedback faz ao contrário. Ele começa de baixo para cima. Ou seja, ele começa através do corpo, através da respiração, do ritmo cardíaco, da percepção interna e da regulação autonômica. Então, eles se completam, como se você estivesse somando, né, as duas técnicas. Mas o que é esse bendito de CHRV? Então, esse HRV é a variabilidade da frequência cardíaca, VFC em português, mas, como eu falei, é muito mais comum falar HRV em inglês. Mas, basicamente, aqui nessa ilustração, a gente vê o coração com as diversas sístoles, né? As diástoles, né? Não, sístoles, aqui. Então, você tem aqui, entre uma sístole e outra, nós temos um intervalo chamado intervalo RR. O complexo QRS aqui, outro complexo aqui são os batimentos cardíacos. E esses picos são picos bastante intensos, né? E o que é feito é medido esse intervalo entre batimentos, e através desse intervalo entre batimentos a gente vê como ele está variando em função do tempo. Lembrando então que é importante essa variação, e as emoções mexem muito com essas variações. E quem modula isso é o sistema nervoso autônomo através do nervo vago, e a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o HRV é a variação natural de tempo entre batimentos cardíacos consecutivos, medido pelo intervalo entre R e R, não é apenas a frequência por minuto, e sim o intervalo de tempo entre esses batimentos. Reflete a interação entre o coração, respiração, cérebro e sistema nervoso autônomo. Olha aqui a integração. Essa integração é extremamente importante para a nossa saúde, porque se nós temos um sistema nervoso autônomo desequilibrado, nós podemos ter uma série de problemas, né? Ou nós temos uma hiperatividade vagal ou uma hipoatividade vagal, os dois são ruins, os dois têm uma consequência bem ruim para a nossa saúde, né? Não só física, como emocional também, psicoemocional. E, em geral, a maior flexibilidade da HRV está associada a melhor adaptação, recuperação e autorregulação. E aqui talvez seja a parte mais importante. Quanto maior a flexibilidade do HRV, da variabilidade da frequência cardíaca, melhor é a adaptação, recuperação e autorregulação. Então, imagina que você tem um sistema nervoso autônomo equilibrado. Num determinado momento, você está com mais atividade simpática, em seguida você volta, equilibra, tudo bem. Agora, imagina que você está com um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, está muito mais simpático, está mais simpático tônico. Então, a hora que você está nessa situação, em que você tem uma atividade simpática muito intensa, e mantém essa atividade, ela pode aparecer como ansiedade, um estresse, e uma lista enorme, estresse pós-traumático, os tipos de depressão e burnout, e aí vai. Mas também pode aparecer com arritmias cardíacas, como
hipertensão arterial sistêmica e assim vai. Mas, ao contrário, também é ruim. Se eu tenho excesso de parasimpático, excesso de nervo vago, eu posso trazer um monte de problemas, desde a síncope vasovagal, síndrome de intestino irritável e um monte de outra coisa. Então, o que é importante? Nós temos um sistema nervoso autônomo flexível, ou seja, equilibrado. Eu posso passar por um momento de ansiedade, mas ele volta ao normal. Posso um momento de estresse, um estresse agudo, que é uma proteção para a gente, mas ele volta ao normal. Porque é ruim quando você passa por uma parte do estresse, e esse estresse de agudo ele passa a crônico. Você cronifica a situação. Então, ansiedade crônica, e aí a coisa fica ruim mesmo, né? Bom, enfim. Esse sistema nervoso autônomo, então, a variabilidade da frequência cardíaca é afetado pelas emoções, é afetado por várias coisas, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. E o que o biofeedback faz? Ele faz uma análise em tempo real de como está a atividade autonômica. Isso é uma primeira fase. Uma segunda fase é um treinamento para você modular essa atividade. Logicamente, isso é um condicionamento operante. Não adianta fazer uma vez só o treinamento e acho que está bem. Não, você tem que fazer várias sessões de treinamento para chegar no equilíbrio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o coração não bate como um metrônomo. Então, para os leigos, muitas pessoas pensam assim, o coração tem que ser muito certinho, tão. Não é assim. Ele tem que variar, ele tem que se adaptar de acordo com a necessidade do momento. Se a pessoa está sentada, tudo bem, tem uma certa frequência cardíaca. A hora que ele levanta, ele tem que se adaptar a uma nova situação, né? O cronotropismo, né? Então, depende da situação. Se a pessoa está deitada, tem que se adaptar. Então, nós temos o coração, ele não bate com o metrônomo, não pode bater com o metrônomo, ele tem que estar sempre se adaptando. E quem faz essa adaptação é o sistema nervoso autônomo. E nós temos, então, que a respiração, ela consegue modular diretamente o ritmo cardíaco quando eu entro no estado de coerência cardíaca, que é o estado de ressonância cardiovascular que eu falei para vocês. As emoções, elas podem afetar diretamente essa parte autonômica e as respostas corporais, mas as emoções boas, positivas, tem vários artigos mostrando que ela propicia uma melhora da variabilidade, enquanto que as emoções negativas, raiva, tristeza, ira, essas coisas, elas derrubam a variabilidade. Então, a pessoa se sentindo feliz, se sentindo útil, se sentindo, enfim, com compaixão, né? Essas coisas ajudam a estabilizar uma frequência, uma variabilidade mais alta. Tem vários artigos mostrando esse aspecto, né? A postura também pode influenciar. Atividade física, com certeza, você consegue melhorar algum tipo de treinamento, né? Que melhora o sistema cardiovascular e melhora também o HRV. Mas o estresse, ele pode derrubar a pessoa. E o sono e recuperação, a tendência, então, é que você consiga, através de um bom sono, ter uma certa recuperação melhor dessa parte da variabilidade da frequência cardíaca. Então, essa variabilidade, ela expressa adaptação, flexibilidade e vida, enfim. Então, é muito importante a gente ter aquilo que a gente chama de sistema nervoso autônomo flexível, ou seja, eu posso me adaptar o tempo inteiro. E o HRV, o coração, como janela do sistema nervoso autônomo. Então, o HRV é uma variação natural do ritmo cardíaco que nós falamos já. Ele não é uma irregularidade patológica, não é uma arritmia, nada disso, é normal. E aqui você tem a atuação do sistema nervoso simpático e parasimpático. E o simpático na ativação, na energia, respostas ao estresse, ansiedade, e assim vai. E o parasimpático, recuperação, repouso, regeneração. Então, essa é a importância de você ter uma flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Então, porque ela traz a flexibilidade de adaptação da pessoa, né?
Muito bem, então é uma janela do sistema nervoso autônomo que mostra como o coração responde ao equilíbrio simpático-parasimpático. E isso é uma situação dinâmica, reflete a habilidade da pessoa a se adaptar ao estresse, ao repouso, às emoções, à recuperação, enfim. E qual é a importância dessa HRV para a saúde? O HRV não é uma irregularidade patológica, e sim é uma adaptação fisiológica, que é o item 1. O item 2 é uma janela do sistema nervoso autônomo. O item 3 está relacionado à saúde emocional, então a autorregulação emocional, a resiliência, o estresse, a sensação de segurança. E no número 4 ali, a saúde corporal. Então, a recuperação, resposta ao desequilíbrio e tal. E 5, a integração cérebro-coração. Isso leva àquilo que a gente chama da flexibilidade corpo-mente. Enquanto que a nossa busca pela hipnose é no equilíbrio da parte mental, né? O biofeedback é da parte do corpo, que reflete também na mente. O HRV é um marcador funcional da capacidade de adaptação do organismo, uma ponte entre a fisiologia, emoção e a saúde integral. Então, ali você tem respiração, vai mexer com o coração, que vai mexer com o cérebro, que vai mexer com o corpo e vai buscar autorregulação. Essa integração é extremamente importante no processo de hipnose. Muito bem. Então, eu já falei para vocês que a hipnose trabalha na via top-down e ela traz, então, a parte das emoções, percepção, respostas corporais, e enquanto que o biofeedback de HRV ele faz o caminho inverso, ele parte da respiração para o coração, aferências vagais do nervo vago, e aí vai para o tronco cerebral, o cérebro, e aí vai. Então, esse equilíbrio, ele completa a hipnose e o biofeedback, ele é uma autorregulação mensurável. Então, é uma integração perfeita entre o sistema top-down e o bottom-up. Então, a hipnose organiza a experiência subjetiva e o biofeedback torna a fisiologia viável e treinável. Muito bem. E essa via, ela ajuda o corpo a reorganizar a mente. Quando faz somente o treinamento com o biofeedback, sem hipnose, sem nada, a pessoa começa a reduzir a hiperreatividade da amígdala do hipocampo, e a pessoa começa a se tornar menos reativa, mais equilibrada, mais tranquila, e, enfim, é o que a gente chama da flexibilidade autonômica. Continuando, então. O biofeedback, então, ele avalia os sinais do corpo em tempo real, através da frequência cardíaca e através do ritmo cardíaco, o ritmo cardíaco vai ser afetado positivamente pela respiração, e é uma aprendizagem de regulação. Enfim, é uma integração que a gente chama de autorregulação. Então, somente o treinamento com biofeedback já leva a uma autorregulação desde que a pessoa faça o treinamento, que é um condicionamento operante. Conforme a pessoa vai fazendo, vai se adaptando, toda a parte da neuroplasticidade ocorrendo, e aí novas rotas neurais se formando, e a variabilidade aumentando e levando à autorregulação. Esse é só o biofeedback sozinho no termos de treinamento. Muito bem, então você tem, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, que eu já falei bastante, mas enquanto que existe uma janela de aprendizagem na hipnose, existe uma janela de regulação no biofeedback. Então eles se integram numa experiência terapeuta bastante integrado, e é muito interessante a gente ver na prática isso acontecer. Muito bem. E aqui eu vou passar também rapidinho, que fala que a HRV é mediada pelo nervo vago. Hoje só se fala em nervo vago, porque o nervo vago isso, o nervo vago aquilo, só que eles não falam que excesso de nervo vago é prejudicial à saúde. Tanto falta de atividade quanto excesso de atividade do nervo vago é prejudicial à saúde. E o que a gente busca aqui é aquilo que a gente chama da flexibilidade autonômica, da regulação emocional, do controle executivo, da resiliência ao estresse e a integração coração-cérebro. Essa é a que a gente faz com a HRV. Esse é o modelo de Tyler Lane. Eles começaram a trabalhar por volta de 2007, se não me engano.
Tem 2007, 2009, 2018, 2019, tem um monte de artigos do Tyler Lane. Ele é um psicólogo, trabalhou muito na parte da fisiologia para entender como é que existe essa conexão na córtex pré-frontal, sistema límbico, rede autonômica central, nervo vago e coração, que é o eixo que mostra aqui. Então, esse eixo é o que dá fundamento para a integração cérebro-coração, coração-cérebro. Muito bem. E agora, se o paciente chegar no nosso consultório e ele fica... É difícil de hipnotizar, né? Às vezes a pessoa está num estado de alerta muito elevado, ele tem medo, é a primeira vez, então ele pega todas as defesas dele contra aquele processo, ou então ele sente uma ameaça e a nossa querida amígdala leva a pessoa a sentir ansiedade, tensão, enfim. Ou ainda uma respiração desorganizada, desregulada, não consegue se acalmar e vem a tensão muscular. E esse estado de alerta elevado, ele pode ser reduzido diretamente no início de uma sessão. Você coloca o Cardio Motion, pede para a pessoa fazer o treinamento e aí você vai baixando esse estado de alerta, esse estado de alerta à situação do medo em si, né? E aí você começa a trabalhar na respiração organizada e você vai tirando aquela respiração curta, vai dando uma respiração profunda, cadenciada, e vai levando eles, tirando ele do estado de alerta, levando ele do estado mais equilibrado. E aí começa, então, ali o sistema nervoso estava desregulado, ele começa a se equilibrar, e ali entra o biofeedback da HRV para ajudar nessa estabilização. Então, muitas dessas de bloqueios que a gente tem com pacientes que chegam na hipnose, devido ao desconhecimento, ansiedade, a medo, então é um modo de você já começar a trabalhar de início para baixar a tensão do paciente, né? Muito bem, eu falei sobre o HRV, falei um pouquinho sobre o biofeedback. Então, na sequência, eu falei da conexão cérebro-coração, coração-cérebro, através da teoria neurovisceral de Tyler Lane. Falei um pouquinho sobre o HRV, o que é o HRV. Falar um pouquinho sobre o biofeedback de HRV. O que é biofeedback? Biofeedback, basicamente, é uma técnica que ela começou já há bastante tempo, já os antigos pesquisadores já estudavam o feedback muscular, a reação muscular, reação emocional, reações fisiológicas através de equipamentos. Na década de 60, equipamentos bastante rudimentares. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia, as coisas foram mudando, foi para o computador, para microprocessadores. E hoje a gente tem vários tipos de equipamentos de biofeedback. O equipamento biofeedback, basicamente, ele tem que ser um equipamento que te mostra em tempo real o que está acontecendo com o paciente, com a pessoa, e tem que dar condições para a pessoa mudar em tempo real o que está acontecendo com ela. Em outras palavras, o esfigmomanômetro, que eu vou medir pressão arterial. Eu meço a pressão arterial, mas eu não consigo mudar minha pressão arterial com o esfigmomanômetro. O estetoscópio, eu posso ouvir a batida do coração, mas eu não sou capaz de mudar a batida do coração com o estetoscópio. Então, esses dois equipamentos não são equipamentos de biofeedback, são equipamentos de medida. São excelentes, mas não são de biofeedback. Biofeedback são equipamentos extremamente sensíveis, em que você mede em tempo real, se tem um feedback em tempo real de variáveis fisiológicas que você está medindo, por exemplo, o coração, por exemplo, ondas cerebrais, enfim, você mede e tem como atuar nesses parâmetros de uma forma voluntária, de uma forma volitiva. Eu mudo minha frequência cardíaca, mais ou menos assim. Então, esse seria um equipamento de biofeedback. Esse treinamento, qual é o objetivo deles? Basicamente, é o treinamento de autorregulação. Então, conforme eu vou fazendo com que o meu sistema nervoso vá entrando em equilíbrio, ele vai se adaptando a uma nova realidade, como eu falei para vocês, da neuroplasticidade e assim vai.
E os sinais do corpo, você consegue avaliar pelos sinais do corpo se você está conseguindo se adaptar ou não. E uma dessas técnicas que a gente usa, que é a variação da frequência cardíaca, ele é muito importante, que ele responde diretamente com a respiração, com as emoções e com o estado autonômico. Então, se ele reage com as emoções, lembrando que as emoções estão no sistema límbico, que segundo o Klein lá é o subconsciente, então quando nós estamos atuando no subconsciente da pessoa, está tendo uma reação emocional, essa reação emocional está se propagando através dos estados autonômicos, ou seja, do sistema nervoso autônomo, e que vai mexer com a frequência cardíaca, e eu estou medindo a frequência cardíaca. Então eu sei se eu estou mexendo com as emoções ou não. E a modulação de estados internos, né? Então o biofeedback de HIV torna visível aquilo que é invisível. Você não consegue ver nos olhos do paciente o que está acontecendo, mas você consegue entender através dessas tecnologias, torna visível as reações fisiológicas, torna-se compreensível e treinável. E o mais importante, que você consegue uma comprovação para você e consegue uma comprovação para o seu paciente. Muito bem. E o biofeedback, então, você faz um treinamento de autorregulação, você transforma esses sinais do corpo em respostas fisiológicas. O HRV mostra, então, como a tua respiração está afetando a tua frequência cardíaca, o estado emocional e o estado autonômico, e modulação de estados internos. Ele ajuda a estabilizar as redes psicofisiológicas, né? As respostas das redes psicofisiológicas. Muito bem. Agora, mostrando um pouquinho sobre o CardioMotion, esse é o kit CardioMotion. Ele tem um módulo, um transdutor digital analógico, que ele transforma sinais analógicos em sinais digitais, e ali tem um sensor. Esse sensor é um sensor de dedo, e quando eu conecto no porta USB do computador, e o computador já tem o programa CardioMotion, então eu vou transformar meu sinal analógico em sinal digital, e ali tem um coraçãozinho que fica piscando, e eu fico avaliando se estou captando direito ou não o batimento cardíaco. Eu tenho tanto esse digital quanto o de orelha, então eu meço o fluxo de sangue na orelha ou no dedo, e através disso ele consegue fazer uma avaliação do intervalo entre batimentos cardíacos. Então esse biofeedback me dá não só a frequência cardíaca instantânea, mas me dá a variabilidade da frequência cardíaca. E mais que isso, vamos imaginar assim, um prisma em que eu entro com a luz branca, quando bate nesse prisma, ela difrata em 7 cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, e assim vai. O CardioMotion ele tem toda uma matemática bastante complexa, em que eu pego o batimento cardíaco, que é chamado de domínio do tempo, que é dado em milissegundos, e transformo, através de uma matemática complexa, em domínio da frequência. Ou seja, eu consigo decompor meu batimento cardíaco entre atividade simpática, parasimpática, e um intervalo específico que é dado pelo simpático, parasimpático, baroreflexo, pela termorregulação e outros parâmetros. Então, na realidade, o que eu estou medindo com o CardioMotion é mais do que a frequência cardíaca. Estou medindo qual é a atividade do sistema nervoso autônomo em tempo real. Muito bem. O CardioMotion, então, nós desenvolvemos na USP, no Centro de Inovação da USP, foram um grupo de 12 pessoas, entre programadores, designer de game, entre fisiologistas, e, enfim, musicoterapeuta, né? E desde então nós estamos com esse material com bastante sucesso no mercado. Eu não quero fazer propaganda, não é isso, mas só mostrando um pouquinho do histórico disso. Muito bem. E qual é o mecanismo central de tudo isso? Então, é uma respiração lenta e profunda, não é qualquer respiração, porque essa respiração tem que estar numa frequência de ressonância cardiovascular. Ela varia de 0,04 Hz a 0,015 Hz, exatamente onde tem o domínio simpático-parasimpático, onde tem a termorregulação, onde tem baroreflexo e assim vai.
Eu não quero entrar em detalhes para não complicar mais ainda. Basicamente, então, eu consigo, através do meu foco, da minha respiração coerente, ter um feedback em tempo real, eu posso me adaptar para que eu tenha aquilo que a gente chama da coerência cardíaca. A coerência cardíaca é o estado de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Muito bem. Então, quando eu vejo o lado esquerdo aqui, é quando o meu coração está se adaptando com um padrão desorganizado, o que normalmente acontece. Tem uma arritmia sinusal respiratória que a gente chama aqui, e quando eu faço o treinamento, através do condicionamento, através da atividade nervo-vago e tudo isso que eu falei, as minhas ondas saem dessa confusão aqui para ondas organizadas chamadas ondas sinusais. Essas ondas sinusais é chamada de onda de coerência cardíaca. Então, todo o nosso trabalho é com que a pessoa aprenda a sair desse padrão desorganizado para esse padrão organizado, que é o que chama de respiração restaurante, faz isso. Bom, deixa eu dar uma olhada no horário. E o Cardemotion, então, ele tem algumas funcionalidades, só para mostrar. Ele tem uma funcionalidade chamada monitoramento, que é esse módulo azul, em que eu faço a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. E tenho 9 módulos, que vai do 1 até o 9 aqui, que são módulos em que eu busco aumentar minha variabilidade. Então, eu posso fazer uma medição de como está a minha variabilidade e posso treinar a pessoa a aumentar a variabilidade. Isso aqui eu posso usar antes, durante e depois de uma sessão de hipnose. Eu vou mostrar como. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, nesses 4 slides, ou melhor, nesses 4 gráficos, são gráficos em que eu monitorei pacientes durante a hipnose e eu vou mostrar como é que a gente pode interpretar isso. Mas, basicamente, para que serve esse módulo? Ele serve para que eu faça uma linha de base. Então, o paciente chega na clínica, eu faço uma primeira avaliação para saber como está o equilíbrio do sistema nervoso autônomo dele. Serve para fazer uma anamnese, entrevista. Eu posso fazer uma anamnese com o sensor, e quando ele falar de alguma coisa que realmente tem uma valência emocional muito forte, aparece a resposta no gráfico. Eu posso usar durante uma dessensibilização de trauma, eu posso utilizar durante a hipnose, buscar situações, enfim, e lá eu vou ressignificar. Posso usar como psicoeducativo, mostrar qual é a resposta que a pessoa tem durante o processo emocional, e aí eu comprovo que essas reações emocionais aconteceram durante o processo de hipnose, que nem sempre a pessoa está consciente do que está acontecendo. Então, nesse gráfico aqui, é uma moça de 60 anos, em que ela é argentina e tinha uma certa conflito com os pais, principalmente com o pai. E aqui eu coloquei ela no lugar seguro, em hipnose, ela está em hipnose aqui. E aqui eu levei ela a conversar com o pai. O introjetor aqui era o pai. E olha a reação emocional dela. Ela saiu de uns 65 batimentos e imediatamente foi para 110, 95, foi para 110. Enfim, é uma reação muito intensa. Então, e a pessoa entra numa abreação aqui. E como a gente vê que essa abreação está sendo muito intensa, o que eu faço? Eu peço para ela seguir o sinalizador do Cardemotion, que tem um sinalizador auditivo, para ela fazer o treinamento de coerência cardíaca em hipnose, e ela entra num estado em que ela elimina toda essa tensão que ela está passando aqui. Daí eu peço para ela voltar. E aqui ela continua falando a mesma coisa que ela estava falando aqui, e a gente vai ressignificando, e aqui ela conversa com o pai, enfim, não vamos entrar em detalhes agora, mas vocês vão vendo que chega num momento em que ela falando exatamente o mesmo assunto, a reação emocional dela é totalmente diferente. Daí eu coloco ela mais alguns, nesse caso foram quase 10 minutos para fazer
a coerência cardíaca, e ela termina a sessão, além de ressignificar, ela sai com o equilíbrio do sistema nervoso autônomo aqui. Então, essa é uma possibilidade. Aqui é um caso de abuso sexual, um caso muito violento, que aconteceu com uma moça, ela veio aqui na clínica com 38 anos. Isso aconteceu quando ela tinha 14 anos. Ela foi sequestrada e teve uma série de coisas com 14 anos. Com 15 anos, ela começou a beber. Com 16 anos, ela começou a entrar em droga pesada. Com 18, 19, ela foi internada para tratamento de droga, de cocaína. Um tempo depois ela saiu, se casou, mas ela continuou usando escondido. E aqui, então, durante o processo de hipnose, estou monitorando aqui, a primeira vez que ela falou do assunto em hipnose, teve essa reação. A segunda vez, essa reação. A terceira, intermediária, teve uma pequena reação ali. No item 3, ela já diminuiu. 4 diminuiu. 5, 6. Quando terminou a sessão, depois de 45 minutos, ela falava assim, puxa vida, coitado, né? A pessoa que fez isso devia ser muito, muito triste, muito louco, né? Para fazer o que ele fez, né? Então ela saiu de uma reação violentíssima ali do item 2, do ponto 2 até o ponto 6, em que ela ressignificou. Foram 45 minutos de sessão. É bem, um pouquinho mais, porque tem um início ali que eu não monitorei durante o processo. E a gente termina depois, então, com 20 minutos de treinamento de coerência cardíaca. Isso aqui foi muito interessante, não foi um processo de hipnose, mas foi para mostrar como funciona a nossa imaginação ativa, né? Vieram duas psicólogas aqui na nossa clínica para conhecer o Cardiomotion, e uma delas tive por volta de 60 anos, a outra é mais nova, tem por volta de 30 e poucos anos, 35 anos. E essa de 35 anos, que tinha muito medo de barata, aquela de horror à barata. E eu tenho uma barata de plástico muito vagabunda, muito disforme, mas se vendem nos camelôs da vida. E eu coloquei a barata de plástico. Por favor, desliga o microfone. Isso, obrigado. Então, eu coloquei a barata uns 3 metros de distância dela, e ela, só de ver a barata, olha a reação dela, a frequência cardíaca dela imediatamente se elevou. Enfim, daí eu comecei a fazer um trabalho com ela. Fecha os olhos, fica quieta, não faça nada, pedi para ela abrir a mão e esticar o braço. Daí eu coloquei uma bala de hortelã na mão dela, e aí começou a reação dela aqui. Ela estava imaginando que estava colocando a barata na mão dela. Aí eu tirei a barata na mão, coloquei no antebraço, coloquei no braço, até que eu coloquei na cabeça dela a bala, uma bala de hortelã. E olha a reação dela, ela não conseguia tirar a bala da cabeça. Ela estava achando que era aranha, desculpa, a barata. E a hora que ela conseguiu pegar a barata, que ela olhou, que ela viu que na realidade era uma bala, não era barata, olha a reação dela, imediatamente o parasimpático dela foi buscar mais energia lá embaixo. E aí ela começou a cair na risada e na gargalhada e viu só para mostrar para vocês o que a imaginação pode fazer com a pessoa. Ela imaginava que era uma barata e na realidade era uma bala. Aqui foi um caso de abuso sexual muito, muito, muito intenso, muito feio. Aconteceu com a menina que tinha 17 anos, ela veio aqui com 40, então fazia 23 anos que ela tinha sido abusada. E aqui a gente vê, então, em hipnose, a hora que eu coloquei ela para enfrentar a situação, né? A reação dela é imediata. Aqui Levine fala do pulo do tigre, né? De que o parasimpático economiza energia para atuar em cima do problema. E aí vai ressignificando, e a coisa vai descendo. E aqui ela fala exatamente a mesma coisa que acontecia aqui, só que sem reação emocional. Então, a parte cognitiva dela, a memória explícita dela, ela se lembra, mas a memória emocional dela vamos chamar, apagada, né? Como se ela estivesse se lembrando de um filme que ela assistiu, em branco e preto, que não foi com ela,
E olha, 55 minutos de sessão, muito rápido. Na realidade, foi muito menos, foi 20 minutos já tinha acontecido. Aqui foi só para estabilizar o quadro, né? E aqui é um executivo que tinha uma crença limitante, que aos 40 anos o pai perdeu tudo, o irmão perdeu tudo, ele tinha 39. Enfim, aí eu comecei a fazer o acompanhamento no relaxamento, na indução. Então, você vê direitinho o que acontece. Ali estabelecendo recursos, ali o enfrentamento, depois fazendo a de-hipnose, tirando do estado de hipnose, e no final, relaxamento. E ali no enfrentamento você vê as reações, é muito intensa, não tão quanto a outra pessoa, mas ele estava aqui fazendo enfrentamento com as crenças do pai. Esse caso aqui, ó, nós temos a autorização dessa aluna, foi aluna do curso de hipnose que eu dei, ela está sendo monitorada, eu vou colocar o vídeo para vocês verem. O vídeo não tem som, só tem imagem, mas basicamente eu tinha colocado ela num lugar seguro, ela foi uma voluntária para passar pela... E aí no lugar, eu pedi para ela imaginar uma criança, e a ideia é que fosse ela, criança, né? O resgate da criança interior, mas o que ela trouxe um outro nome que não era dela. E olha o sorriso, sim, é uma criança. Estava num parque e tal. O nome da criança era diferente do nome dela. Eu estranhei, porque foi, como é que ela vai trazer uma outra criança que não é ela? Mas, enfim, eu deixei em aberto para ela procurar o que ela queria, né? E ela repetiu novamente o nome da criança, que era diferente do nome dela. E eu estou monitorando, e ali atrás tem a tela de televisão. E quando ela começou a falar, a frequência cardíaca dela elevou de 80 para 140 batimentos. E o que a gente vê no telão, o que está acontecendo, é falar que as duas brincavam no jardim, ela e a outra criança estavam brincando no jardim. E a gente vai monitorando o batimento cardíaco e vendo a reação emocional dela em tempo real lá. Então chegou a mais de 140 batimentos, depois a gente vai fazer a de-hipnose, né? Tirando ela do estado hipnótico, e a gente vai acompanhando todo o processo. E no fim, eu fiz uma ancoragem ali, mas no fim ela trouxe que a criança que ela viu era basicamente era a irmã dela, que tinha morrido com 2 anos de idade, quando ela estava ainda no 8º mês de gestacional. Então, na realidade, ela encontrou a irmã dela que já tinha morrido. E aí a felicidade dela, porque ela conviveu com a irmã, né? E ela está com o sensor no dedo. Então, não dá para falar que ela sensou. Não dá para falar que não aconteceu nada. Isso é quando o paciente vê o gráfico, ele fica extremamente entusiasmado do que ele viu. E aqui temos o nosso querido Dr. Alberto Bicudo, que está trazendo aqui uma demonstração que ele usou também. A monitorização através do equipamento Cardiomotion, olhando a variabilidade do ritmo cardíaco. Tem um vídeo aí que eu mandei para vocês anteriormente falando o que é a variabilidade do ritmo cardíaco, né? Uma medida diferente, não é frequência cardíaca, é uma outra medida, né? É o intervalo entre os batimentos cardíacos do paciente durante uma sessão de hipnose, sessão com duração aí de mais ou menos 3 horas, né? Aqui a gente observa a variabilidade do ritmo cardíaco ao longo do início da sessão, a indução e etc. E aqui, olha, claramente a alteração na curva quando é acessado através da técnica do Affect Bridge, a ponte pela emoção, um evento, né, relacionado à infância, uma técnica regressiva, né? Esse evento é trabalhado com ressignificação, desensibilização, mas a seguir a gente faz aqui uma terapia de estados do ego, buscando um introjetor
né, em relação a esses sentimentos do paciente, no caso aqui era o pai, né, e aqui a explosão, né, vamos chamar assim, em relação à variabilidade do ritmo cardíaco, né, muito bem documentado, né. Novamente aqui, continuidade, né, do gráfico, né, o paciente se reestabiliza, depois de trabalhar a ressignificação, elementos vistos para isso, não vou entrar em detalhes. E aqui, novamente, a gente tem encontro em terapia de estado aéreo com outro introjetor, né, novamente uma explosão, no caso aqui o introjetor foi a mãe, né, e por fim, então, a gente tem término do processo, trabalhando outras técnicas, onde o paciente estabiliza, né. E essa foi uma paciente muito importante de eu mostrar isso para ela, porque ela veio para mim dizendo que já havia tratado uma série de situações que envolviam o passado dela. E eu entendi que, na avaliação dessa paciente, que não, que era importante para ela trabalhar um processo regressivo, que haviam coisas ainda a serem vistas, e aqui ficou documentado. Então, com este objetivo, eu documentei para mostrar para ela, inclusive, né, o que aconteceu com o sistema nervoso autônomo dela, qual foi a resposta automática, a resposta autonômica dela, ao se deparar com certos espectros de emoções, né? Então, isso foi um fator importante para a documentação do processo. Caso tudo realmente tivesse sido tratado, não houvessem emoções para serem vistas, a resposta autonômica da paciente certamente não seria essa. Tá? Então, aqui o processo está documentado usando o Cardio Emotion, como foi citado pelo Dr. Fábio, para monitorização da variabilidade do ritmo cardíaco. Então, vocês veem aqui, tem umas coisas importantes também nesse gráfico. Quando a gente vê a teoria do Stephen Porges da polivagal, teoria polivagal, em que ele fala que tem o nervo vago ventral, tem o nervo vago dorsal, e que entre o ventral e o dorsal tem uma atividade simpática, e que o ventral ele está relacionado ao engajamento social, a parte de relacionamentos, de amor e compaixão, essas coisas, em que o ventral, que é o mais antigo, é relacionado à sobrevivência básica. E quando a gente olha nesse gráfico aqui do Dr. Bicudo, ele vê em alguns locais que o pico vai para baixo. É a hora que a pessoa entra nesse estado de dissociação, instantaneamente, de proteção. Enfim, tem muita coisa aqui atrás para a gente analisar nesse gráfico, é muito interessante. E aqui eu estou no final de sessão, então eu estou monitorando a pessoa, em que aqui a gente vê o cursorzinho verde, que o verde, quando a pessoa está na coerência cardíaca, eu estou induzindo a coerência cardíaca nela, tem um sensor na orelha, ela colocou a mão no coração, porque ali são as entradas das emoções, blá, blá, blá. Enfim, tem todo o porquê disso, né? Não vou entrar em detalhes, mas tem o coração como sendo a sede das emoções, a sede, e assim vai. A conexão coração-cérebro, está tudo relacionado. Tá? Bom, continuando aqui. Então, eu tinha mostrado para vocês o módulo monitoramento, e são os modos de treinamento agora. Então, aqui tem um cursor. Então, aqui vocês ouvem o feedback auditivo, que é o tim, tim, tim. Ele tem 3 intensidades, ele pode ser 3 tons, ele pode ser grave, médio ou agudo. Agudo quando a pessoa está no equilíbrio sistema nervoso autônomo, que ele está fazendo a coerência cardíaca, e o grave é quando ele está fora da coerência, o azul é intermediário. Então você pode deixar a pessoa em hipnose, ouvindo só aquele tum-tum-tum, e fazendo o treinamento de coerência cardíaca no processo de hipnose em si. Ele não precisa abrir o olho para ver a tela do computador. Mas pode usar
ele olhando a tela no início, antes de entrar na hipnose, ou no final da sessão. Enfim, aqui eu vou mostrar um pouquinho mais e explicar um pouquinho melhor. Esse é o cursor. Esse cursor está relacionado à frequência... Deixa eu parar um pouquinho aqui. Esse cursor está relacionado na frequência de ressonância cardiovascular da pessoa, que é a respiração ressonante, que eu chamo de ressonante, né? De forma que quando ela entra, ela começa a acompanhar o pacer, ela começa a entrar nesse estado de coerência, e aí tem a reação aqui do mestre Zen. Então, o objetivo é que a pessoa fique o máximo possível, ele fique o máximo possível no verde, né? O verde é onde tem o equilíbrio, onde tem a coerência cardíaca, que é o objetivo final do treinamento, é que ele fique o máximo possível no verde, né? Bom, e aqui tem o módulo ainda que é de o histórico, eu posso gravar sessões, manter o histórico do paciente, e aí tem toda a nota que ele tirou, tem todo o valor, e eu posso recuperar todos os dados. Enfim, eu posso tirar pacientes daqui, posso fazer várias coisas. Enfim. E quando a gente fala da interocepção, na aprendizagem corporal, então, como respira, e aí a importância de você achar exatamente qual é a frequência de ressonância. Nessa frequência de ressonância, então, o coração responde com um aumento da variabilidade da frequência cardíaca. E quando aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, existe uma reação emocional, um estado emocional, porque nós vamos buscar lá a amígdala do hipocampo lá em cima, e aí o corpo aprende a se regular. Então, esse treinamento, ele leva a pessoa a atingir esse estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio, então, se pode usar antes ou depois do processo de hipnose, né? E aqui está, então, a intersecção entre os dois. A hipnose clínica organiza atenção, sugestão, significado, experiências subjetivas. E o biofeedback organiza a respiração, ritmo autonômico, interocepção e resposta corporal. Então, a integração entre a hipnose e o biofeedback, mente e corpo, aprende a cooperar para fornecer segurança, receptividade e autorregulação. Então, é basicamente isso que a gente busca, integrando o CardioEmotion na hipnose, né? Então, só resumindo, enquanto que a hipnose trabalha via top-down, atenção, sugestão, significado, até o corpo, o CardioEmotion é via bottom-up, que é respiração, coração, nervo vago, cérebro e autorregulação. Então, existe uma integração perfeita
entre os dois modelos, né? Tanto da hipnose quanto do biofeedback. Então, aqui na hipnose, você trabalha com a córtex pré-frontal, rede executiva central, com as áreas de pré-frontais de linguagem e imaginação, as redes de modo padrão no hipocampo, a córtex medial, nas emoções amígdala, sistema límbico, ínsula, símbolo, e o corpo, hipotálamo, tronco encefálico, sistema nervoso autônomo. Então, nós temos aí toda a integração das diversas camadas do top-down até o tronco encefálico. E aqui do biofeedback, começa lá embaixo, no número 1, na respiração, centros respiratórios do tronco encefálico, o sistema para o reflexo, eu já falei sobre isso, nervo vago, que leva informações lá para o cérebro, pegando a famosa amígdala, a ínsula, córtex pré-frontal. Então, ele tem atuação tanto na parte cognitiva, na parte emocional, quanto no eixo do sistema nervoso autônomo. O biofeedback HIV, os sinais corporais ascendentes, organizam o cérebro, favorecem a autorregulação. Enquanto a hipnose vai de top-down, passando por essa da parte da intenção de foco, córtex, ínsula, até o comportamento lá embaixo, passando por respiração, o biofeedback faz o sentido contrário, no fim, busca a mesma coisa que a autorregulação, a integração dessas funções. É muito importante a gente notar aqui que ele trabalha via nervo vago, que é o parasimpático, é o 10º par de nervo craniano. Lembrando que, segundo a teoria polivagal, você tem o vago ventral e o dorsal. Ele trabalha esses dois. É muito interessante quando a gente entra no detalhe. Muito bem. Então, falar um pouquinho sobre o uso da hipnose, né? Você pode usar na preparação, pode ajudar numa indução, no reforço, no acompanhamento. Então, você pode usar nas diversas fases, né? No caso da indução, eu posso reduzir a ativação da pessoa quando a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, quando está em excesso de estado de alerta. Então, eu faço com que a pessoa reduza aquele estresse. Aí eu organizo a respiração, organizo toda a estabilidade corporal, aumento a percepção corporal, aí dá mais segurança para a pessoa e prepara para a sugestão. A segunda fase é na própria indução. A indução eu posso fazer, eu mostrei para vocês aqui como atuo, mas basicamente quando você vê que a pessoa precisa, você pode parar durante o processo, pedir para ele fazer a respiração, para ele se organizar, e ele ouve o feedback sonoro, e pelo feedback sonoro ele pode se reorganizar, né? Aí você pode usar durante as sugestões, você observa que o corpo aprende, e o sistema sabe reencontrar o caminho, enfim, nós já falamos sobre isso também. E o que a gente pode utilizar, então, inicialmente num acolhimento, quando a pessoa chega, você acolhe a pessoa, faz um treino para que a pessoa baixe a bola, e aí você pode usar na indução, e quando você vai induzindo e pedindo para a pessoa respirar lento e profundamente, você já pode falar para a pessoa respirar lento e profundamente, segundo o sinal acústico do Cardiac Motion, e aí você pode usar em sugestões terapêuticas e assim vai. Muito bem. Isso aqui eu já falei bastante também, né? Tem o objetivo. Na hipnose, ela é subjetivo o que você está fazendo. Você busca a regulação corporal, aprendizagem emocional, e no fim, a busca é da estabilidade emocional. Então, o Cardiac Motion ajuda nesse caminho todo. Eu trouxe rapidamente aqui só 2, 3, 4 literaturas, só para mostrar. Essa aqui especificamente está na PubMed de 2024, em que ele fala a variabilidade da frequência cardíaca, hipnose e psicoterapia. Então ele usa, nesse artigo ele fala sobre a preparação fisiológica para o transe. Esse artigo foi no
no Jornal de Psicofisiologia e Biofeedback. Então, no início, preparando para o trânsito, ele busca organizar a respiração, ritmo cardíaco, foco atencional antes da indução, favorece menor hiperativação autonômica e maior disponibilidade do relaxamento, cria uma base corporal mais estável para a imaginação terapêutica e resposta à sugestão, e pode ser usado por alguns minutos no início da sessão, como treino preparatório. Pode ser usado por 5, 10, 15, 20 minutos. Monitoramento durante a hipnose. O HRV funciona como uma janela de estado autonômico durante o transe, permite acompanhar sinais de estabilidade, tensão, ativação, dificuldade regulatória. Nós vimos lá naqueles gráficos tudo isso. Ajuda o terapeuta a ajustar o ritmo da sessão. Quando eu vejo que está muito intenso, eu peço para dar um tempo naquele estado, fazer buscar a respiração coerente, né, a coerência cardíaca, daí ele volta a atuar naquilo que ele precisa. Depois, torna o processo terapêutico mais objetivo, observável e clinicamente útil. Então, eu consigo ver o gráfico de como é que está indo. O paciente passa a perceber melhor a ligação entre a respiração, emoção e corpo. O feedback visual transforma sinais internos em experiências concretas. As sugestões hipnóticas ganham apoio de percepção fisiológica em tempo real. Isso fortalece a aprendizagem corporal, autorregulação. Aí, reforço fisiológico e sugestões das sugestões terapêuticas. Sugestões de calma, segurança, confiança podem ser associadas à melhora fisiológica observada. O corpo confirma de forma concreta experiências subjetivas de mudança. Isso reforça a ancoragem terapêuticas, consolida respostas mais reguladas, integra a linguagem hipnótica, experiência emocional e evidência corporal. Isso está nesse artigo de Vitor Padilla. E aí, psicoterapia assistida por monitoramento fisiológico. Ele fala a mesma coisa aí. Bom, no fim, ele fala do treinamento de autonomia fora da sessão. Quando a pessoa aprende a fazer o treinamento, ele pode fazer fora da sessão. E o paciente aprende a reproduzir estados de calma, foco, estabilidade no dia a dia. Sugestões pós-hipnóticas podem ser associadas a padrões respiratórios e autonômicos treinados. Isso fortalece a autoconfiança, adesão ao treinamento e continuidade do cuidado. E o objetivo final é transformar a regulação em habilidade prática e aplicável. Bom, aqui tem algumas literaturas, eu vou passar bem rápido. Esse aqui é de 2026, agora deste ano. Biofeedback integrado à prática da hipnoterapia, uma revisão diretamente voltada à relação entre o HRV, hipnoterapia e psicoterapia. Afirma que hipnoterapeutas podem integrar o HRV, biofeedback e a prática clínica de hipnose. Aqui, hipnose mais biofeedback multimodal, incluindo o HRV na dor crônica. Combina hipnose com biofeedback no manejo da dor crônica. A descrição disponível de biofeedback envolvendo HRV, atividade muscular e temperatura. Então, está combinando mais outros equipamentos de biofeedback aqui. Monitoramento fisiológico, HRV, biofeedback e hipnose clínica. Apresenta o uso do monitoramento fisiológico em sessões terapêuticas assistidas por hipnose. O resumo destaca o acesso ao estado afetivo do paciente durante sessões hipnóticas. Hipnose mais HRV, biofeedback para a regulação autonômica no TEA, no autismo. Artigo muito direto, descreve métodos de integração entre hipnose e biofeedback no autismo e menciona o biofeedback de HRV com foco na técnicas respiratórias para autorregulação. Bom, quando a hipnose orienta a mente, o biofeedback regula o corpo. A mudança deixa de ser apenas sugestão, passa a ser uma experiência vivida, sentida e treinada.